A sociedade materialista, embora disfarçada de religiosa, que na realidade é isso que acontece, facilita o rompimento dos elos que legalizam o casamento por questões de só menos importância. Vai ficando muito fácil, essa sociedade materialista facilitou demais o rompimento das relações. Então tem cara que casa 4, 5 vezes, é lógico que você não combinou casar com 5, 6 na sua estadia aqui no planeta. Na realidade, vão acontecendo encontros que vai servir para a sua evolução, para o seu crescimento, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes você vai ver nos outros relacionamentos problemas semelhantes àquele que você tinha, mostrando que você também tem participação naquele problema. Eu não posso querer que todo mundo faça o que eu quero, que goste do que eu gosto. Mas, em compensação, a pessoa... Porque essas noções que a gente tem de casamento para a eternidade, a cara metade, tudo isso daí, é pernicioso, porque é uma falsa ideia. Não existe isso aí. Então a pessoa fica achando que é aquela pessoa, é a pessoa para a eternidade que você vai seguir. Você já pensou como isso é chato? Você fala, puta, mas já cansei um pouco agora, imagina na eternidade. E fica achando que é seu, é meu marido, é minha mulher. Aí o cara quer jogar bola com os amigos, a mulher não deixa. A mulher quer sair com os amigos, o marido não deixa. Aí vai ficando uma relação insuportável, onde um não pode nem olhar para a cara do outro. E começa, na imaginação, a querer que o outro morra. Às vezes até a pensar como poderia fazer para matar a outra. Então, gente, aí, se a coisa está nesse ponto, que não é para deixar chegar nesse ponto. Então, antes, começa a ver que o negócio não está bom, senta, conversa. O que está acontecendo? Vamos fazer uma terapia juntos, vamos conversar. Porque depois que chega num determinado ponto de falta de respeito, de agressão física e outras coisas mais, aí muitas vezes já não tem mais como retornar. Entenderam? Então, a sociedade materialista, embora disfarçada de religiosa, facilita o rompimento dos liames que legalizam o casamento por questões de só menos importância, facultando, possibilitando a grande maioria dos comprometidos perseguirem sensações novas. É igual carro, gente. Você tem um carro lá, né? Quando você compra o carro zerinho, bonitinho, ai que legal, você vai lá, lustra ele, depois ele vai ficando velho. Aí você olha o carro do vizinho lá mais novinho, bonitinho, você começa a querer aquele carrinho novinho. Então, a grande maioria dos comprometidos a perseguirem sensações novas, com que desbordam pela via de alucinações decorrentes de sutis como vigorosas obsessões, porque nós temos que entender que nós temos muitas vezes inimigos do passado que estão querendo que você arrebente mesmo, que você saia daquela relação. E aí vem influenciar na sua cabeça. Fala, olha aquela vizinha, olha aquela moça que trabalha lá comigo. Vocês estão entendendo como é que é? Então, desbordam pela via de alucinações decorrentes de sutis como vigorosas obsessões, resultantes do comportamento passado e do presente. A gente não sabe quem que nos acompanha. Você fica pensando só no seu anjo da guarda, no seu mentor, no protetor, mas você pode, se você tiver inimigo lá de trás, ele também está.
Ele também está te influenciando. Agora, cabe a nós, porque você veja como é inteligente a coisa. Essas sugestões, elas vêm mentalmente. Então você não sabe se é você que elaborou aquele pensamento ou se foi sugerido para você. Entendeu como é que é? E aí, então, é justamente para testar qual é o seu comportamento. Como é que você se comporta perante a responsabilidade que você tem com aquelas pessoas que você formou a família. Seja homem, seja mulher. Você tem uma responsabilidade com aquelas pessoas que estão ali. O divórcio, como desquite, são, em consequência, soluções legais para o que moralmente, na verdade, já se encontra separado. Quando um casal chega nesse ponto aí da separação, é porque já foi. Muitas vezes é difícil voltar atrás, mas precisa pensar nisso antes. Quando a coisa começa a ter problema, então precisa estar sempre conversando, né? Que o pessoal fala que a mulher gosta de discutir a relação, mas precisa discutir a relação, uai. Principalmente se não estiver bem. Então é melhor você discutir a relação enquanto a coisa ainda está, do que deixar, aí chega num ponto que muitas vezes já é irreversível. Evidente que tal solução é sempre meritória, para evitar atitudes mais infelizes que culminam com o agravamento de conduta para os implicados na trama dos reajustamentos de que não vão escapar. Você pode cortar a relação agora, mas se essa relação for cortada de uma maneira traumática, um decidiu ir embora e largar o outro, você vai voltar ainda, você tem responsabilidade com aquelas pessoas, você só está adiando. Você só está deixando para depois. A não ser que a outra pessoa não queira mais. E você pode chegar em situações onde o casal chega à conclusão que não, tudo bem, nós vamos nos separar. Então, gente, existe separação e separação. Tem aquela que o cara vai embora, larga a mulher, os filhos, tudo, não quer nem saber. A mesma coisa, tem mulher que também larga o marido, os filhos e vai embora. Mas você pode, se tiver uma separação consensual, onde o filho vai sofrer o mínimo possível, porque tudo que sofrer ali é sua responsabilidade, o lado masculino e o lado feminino. Gente, nós temos que entender, quando fala em pecado, e a igreja fala em pecado por pensamento, é exatamente isso. Então, quando você está pensando na vizinha, na colega de trabalho e tal, você está pecando por pensamento. E o que acontece? Os nossos inimigos que estão na outra dimensão, que a gente não enxerga, ele pode estar grudado aqui em você, mas você não está vendo. O nosso pensamento é uma onda eletromagnética que ele capta. E ele sabe exatamente, eles sabem, os mentores, os nossos mentores sabem perfeitamente o nosso pensamento. Então, quando você pensa na vizinha ou na colega de trabalho, eles estão sabendo em quem você está pensando e o que você está pensando. Então, para o obsessor que quer acabar com o seu casamento, por exemplo, nossa, isso é um prato cheio. Ele sabe o que você quer, qual é o seu ponto fraco. E esse ponto fraco pode ser poder, dinheiro, você fica tentado a desviar um dinheirinho lá, eles sabem exatamente o nosso pensamento. A nossa sorte, por enquanto, é que na fase evolutiva que nós estamos, um não consegue ler o pensamento do outro aqui. Mas muitas vezes, se você tiver uma percepção meio aguçada,
você percebe a intenção da pessoa que você está entrando em contato com ela. Não é verdade? Mas para isso você precisa estar atento. Porque isso aí é justamente o que nos une do ponto de vista espiritual. E do ponto de vista espiritual, nós temos que entender que quem cria o pensamento não é o corpo, não são os neurônios, é o espírito que pensa. Se você tem corpo, não tem corpo, não faz a menor diferença. Então o que está do lado de lá também pensa e também capta o seu pensamento. Primeiro, então, a gente não escapa dos compromissos que nós temos. Isso tem que ficar bem claro. Você pode falar, agora não quero mais. Mas o compromisso permanece. Não vai resolver dessa vez, vai resolver de outra. Mas igual no caso, quando você fala que o casal resolve de comum acordo, por exemplo, tentaram terapia e tudo, quanto mais, aí fica resolvido. Sabe quando fica resolvido? Quando não fica mágoa. Se você falar assim, tudo bem, mas por dentro você fala desgraçado e tal, mesma coisa do outro lado. Se realmente, por isso que eu digo assim, se você se separar, mas se der bem com o ex, né, continuar dando atenção para os filhos, fazer tudo bem. Essa é a melhor solução quando chega nesse ponto. Porque às vezes a incompatibilidade é uma incompatibilidade mesmo de programação. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Não foi nenhum problema de traição, que traiu. Não é, às vezes é aquela história. Um gosta de praia, o outro gosta de montanha. Um gosta de dançar, o outro detesta dançar. Pô, a vida é o dia a dia. Até onde vai isso daí? Não é verdade? É lógico, você não vai separar de uma pessoa porque uma gosta de dançar, a outra não. Então vocês têm que entrar num acordo. Ou você faz um sacrifício, você que não gosta e de vez em quando vai dançar, ou a outra entende, enfim. Mas quando começa a ter muita incompatibilidade, chega uma hora que fica difícil. E, por exemplo, em casos de que houve traição, mas que depois, igual, tem pessoas que depois alguém traiu o outro e aí constituiu uma outra família, e aí essa pessoa que foi traída aceita a família do outro, aceita a outra lá. É a melhor coisa que você pode fazer. Ficou resolvido. Depende. Ficou resolvido se realmente... Isso não é convenção social, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Como o casamento não é convenção social. Eu posso não ter ido no cartório, não ter ido em igreja nenhuma, eu estou com uma pessoa, eu casei com ela. Você entendeu como é que é do ponto de vista de responsabilidade? Então, isso aí funciona dessa maneira. Depende de se você realmente não está mais nem aí e tal, e relevou e tudo bem, tudo bem. Agora, se isso aí é só social, a ligação continua. Porque o que nos liga espírito com espírito é o amor ou o ódio. Os dois unem. Entendeu? Quando eu odeio muito uma pessoa, eu estou ligada nela, não é assim? Quando você odeia uma pessoa ou está com um problema com uma pessoa, você pensa nela todo dia, você está ligada nela. Não é assim? Da mesma maneira, quando você ama uma pessoa, você também está ligada nela. E o amor não tem nada a ver com relação sexual. Você... Olha, a mulher, de uma maneira geral, tem dois homens que ela ama. O filho e o neto. Não é verdade? Você pensa no neto, no filho, todo dia. Mas você também pensa naquelas pessoas que você odeia. Então é isso que liga um no outro. E essa ligação vai fazer com que nasçam junto, que venham junto, que casem. Entendeu?
Então não importa o que aconteceu, importa como você está se sentindo naquela situação. É isso que importa. E tudo aquilo que acontecer, porque às vezes acontece, por exemplo, a pessoa, um cara, por exemplo, um homem seduz uma mulher, promete isso e aquilo, no fim ele tem relação com ela, depois dá um chute nela e vai embora. E ela, desesperada com aquela situação, se mata. Nossa, você vai trazer como filha, sem dúvida nenhuma. É responsabilidade sua, nós não podemos brincar com as pessoas. Porque você sabia de antemão o que você estava fazendo, o que você queria na verdade. Você entendeu? Você iludiu a outra pessoa. E aquilo que acontecer com ela é responsabilidade sua. Então, veja, agora vamos voltar um pouquinho o como é importante ter uma evangelização de jovens. Os jovens precisam saber disso. Os jovens precisam saber disso. Agora, é aquela história. Você muitas vezes teve um marido assim ou assado porque você foi um marido assim e assado. E agora você está recebendo aquilo que você fez. Voltarão a encontrar-se, sem dúvida, quem sabe em posição menos afortunada. Então, muitas vezes, você está numa condição melhor para resolver o problema com aquela pessoa, e você vem e larga. Você vai ter que encontrar com ela, e às vezes numa situação pior do que a atual. Imprescindível que, antes da atitude definitiva para a separação, tudo se envide, tudo se faça em prol da reconciliação. Então, como eu falei, começa a perceber que o casamento não vai indo bem, conversa, primeiro conversa, não discute, conversa, tenta chegar numa solução, procura ajuda, faz uma terapia de casal. Agora, às vezes, nada disso adianta. Aí, paciência. Se for para ter problema, aí é melhor separar do que querer que o outro morra. Entendeu? Ainda mais considerando quantos filhos merece que os pais se imponham uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. Quando chega naqueles casamentos que tem briga todo dia, os filhos ressentem dessa situação. Para a criança é até melhor que separe mesmo de uma vez, do que viver em atrito, um brigando com o outro, principalmente quando tem agressão física ainda envolvida. Às vezes agride a criança. Você está criando um karma que você nem imagina. E a responsabilidade, se aquela criança tiver problema amanhã, a responsabilidade é sua. Você vai se haver com esse espírito. É responsabilidade sua.